Então imagina agora você pegar uma Aham. dessas células aí, escrever um código, que no resultado ele bota um slider ali. E aí você Ah, vai e tá. você manda isso pra alguém. Tipo assim, você acha que a pessoa vai conseguir, no meio de tudo isso, todos esses blocos de É, código e tal, ficar alterando um slider e rodando os outros blocos? pode Não vai crer. acontecer. Tudo isso dito, eu fiz tudo isso de graça. Agora a empresa vai abrir open source, né? Então eu poderia, além de fazer tudo isso de graça, fazer tudo isso de graça no meu computador. Qual que é a ideia por trás do open source? Tipo assim, no free plan eu já fiz coisa pra Uhum. cacete, já é muito bacana. Como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso daqui? Por que que vocês mudaram pra open source? Qual vantagem que vocês estão enxergando que eu não tô vendo? No último vídeo a gente viu, eu fiz uma demonstração de como que funciona o software da Briefer. A Briefer é uma empresa criada por dois brasileiros e o objetivo do software deles é resolver silos de dados nas empresas. Principalmente quando se trata de notebooks, dashboards e quando tu precisa de um pouco de Python para mostrar o resultado. Realmente, tipo, se a sua solução envolve só um notebook, é muito complicado esse compartilhamento de dados dentro de uma empresa ou, enfim, para outras empresas. A Briefer é uma empresa investida pela Y Combinator, que também investiu em Airbnb, Twitch, Reddit, enfim, outras enormes empresas. E eu tô aqui com o Lucas, founder, um dos dois Lucas que fundou a empresa, são dois Lucas, dois cofundadores. E o Lucas que tá aqui comigo hoje, ele já escreveu vários livros técnicos sobre JavaScript, ele já manteve alguns projetos open source com milhares de estrelas no GitHub, quando estrelas significavam mais do que significa hoje. E ele era um engenheiro de software na Elastic, que faz a Elasticsearch, uma enorme empresa de tecnologia. Lucas, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu você, Guto, pelo convite. Vamos começar então entendendo qual que é o objetivo da Briefer, o que que ela veio para resolver. Boa. Então, basicamente, a gente resolve dois principais problemas, tá? Os dois relacionados a silos de dados, tá? De um lado, a gente tem os notebooks, que basicamente, se você trabalha com notebook, você já deve ter passado pela situação de ter que escrever todo o notebook, organizar ele, só para depois você ter que tirar screenshots de tudo e jogar, tipo, sei lá, num Notion, num Confluence, e aí A alguém te gente tem pede aqui alguma um, alteração. tem aqui um Boa, exemplo então, de você como é a vê que carinha essa de um interface não é notebook. muito agradável, né, para você mostrar isso para alguém. O É, que acaba acontecendo se você quer mostrar isso aí, você geralmente tem que fazer uma call com a pessoa, ir lá, dizer para ela ignorar todos esses outros blocos aí que são só bagunça, e você ir fazendo jiu-jitsu com os dados e pedir para focar justamente nos gráficos, e mesmo assim a pessoa ainda fica muito assustada, né? Você vê ali um texto monoespaçado e um syntax highlight, isso assusta um pouco, que não é técnico, né? É, e você mandar a pessoa rodar isso também é impossível, né? Então o que não acontece tem você vai como. lá, tira screenshot, bota no Notion, qualquer alteração você tem que rodar tudo de novo, tirar screenshot de novo, e o dado que fica lá, ele é morto. Você não consegue atualizar aquilo, apertar um botão e ver como aquele reporte é hoje, por exemplo. Tá? E para De outra fato. pessoa rodar isso aí também, mesmo que seja pessoa técnica, às vezes é meio chato. Você tem uma dependência nativa, enfim. É, tem Tipo, todo um processo ao redor de você usar um notebook, né? só Então, comentando aqui, né? Nesse aqui mesmo, por exemplo, se a pessoa estiver rodando no local dela, né? Esse notebook, tem que ter tudo isso aqui instalado. Da onde que vão vir essas configurações do banco de dados? Isso aqui é um dado sensível que a gente não necessariamente quer deixar assim exposto, né? Esse aqui eu já deletei, quando vocês estiverem vendo o vídeo não vai mais existir esse banco de dados. Mas, enfim, é uma complicação compartilhar isso aqui mesmo. Eu já passei por isso. exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente ouviu bastante, assim. E aí o que acaba acontecendo nesses casos enfim, você tem esse documento do Notion, do Confluence, que fica desatualizado, e para você conseguir rodar essa análise com novos dados, enfim, todo um processo, né? Então, a gente começou atacando esse lado dos notebooks, então criando uma forma mais fácil de você, pô, vou ali, vou conectar meu banco, a credencial já fica ali, todo mundo que for usar já tem as mesmas dependências, então não preciso ficar instalando nada, eu só aperto um play ali e funciona. Se eu estiver trabalhando com alguém, pareando, se eu quiser simplesmente mostrar para alguém, eu consigo esconder todos esses blocos de código que não fazem sentido e deixar ali só, tipo, o meu texto, a minha visualização, e fazer com que isso seja um reporte realmente bonitinho, que pareça o Notion para você compartilhar, e quando chegar a hora de atualizar, você aperta um botão e ele atualiza. Então, todos esses insights que seriam perdidos numa ferramenta tradicional, que se você vai lá, só escreve um SQL e cria um gráfico, eles não ficam mais perdidos. Você tem um lugar centralizado onde essas coisas vivem. Então, muito além das análises, inclusive, tem às vezes ferramentas internas. Então, por exemplo, você tem lá um scriptzinho em Python que alguém digita alguma coisa, dá um inputzinho, roda algum script lá, as pessoas ficam mandando umas para os outros no Slack. Né? Sim, Porque não total. deve no GitHub, porque, pô, isso aqui teoricamente não é código oficial.
né? As pessoas ficam Sim. mandando isso para no Slack, aí vira um processo ali meio sombrio que ninguém controla. Então a gente pega esse processo e joga também dentro do Briefer. Você deve ter visto, tem os inputzinhos, os dropdowns. Então tem esse lado das coisas, que é o lado mais do Python e do notebook. E tem o outro lado da coisa, que é o lado do BI mesmo, da dashboard, né? Porque o que acontece hoje com a dashboard é que você vai lá, você tem que escrever SQL. E aí, você escrever SQL para fazer uma query complexa, você vai lá e fica vendo como funciona a função de window by, aí você vai, copia, cola o seu esquema, joga no chat GPT, vai e volta, no final você tem uma query gigantesca. E aí, aquilo é tudo que você pode fazer para manipular o dado, e você tem que ficar lá clicando em 1 bilhão de filtros para você fazer a visualização que você precisa. Quando às Sim. vezes em Python você faria tipo um for loop ali e faria o que você precisa e já plota qualquer tipo de gráfico sem precisar ficar clicando, né? Total. Então, hoje, a gente viu que existe uma grande, grande demanda por você só conseguir usar os outputs ali do seu notebook numa dashboard, né? Então, por exemplo, se você quer fazer só um gráfico de barra e tal, a gente tem o point and click. Você pode ir ali, clicar no gráfico e tal, e vai fazer um gráfico ali rapidinho. Mas vamos supor Isso que que você a quer gente fazer, sei lá, um tem, Sankey, tem alguma ele aqui, coisa mais inclusive, ó. avançada, você ainda consegue escrever o código, né? Então, existe essa flexibilidade sem você perder a utilidade de você conseguir fazer os gráficos ali no point and click. Você pode, inclusive, fazer dashboards que você não faria numa ferramenta que você não consegue, por exemplo, chamar uma API. Então, como você tem Python, aí você consegue bater numa API, você consegue bater no seu próprio serviço live, você consegue, enfim, manipular o dado da forma que você quiser, você consegue até fazer uma dash preditiva. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, a dash do time de vendas, e você tem o quanto eles venderam esse mês e o quanto é o projetado para o resto do quarter baseado nos dados que você tem, né? Então você começa a conseguir fazer coisas que você não conseguiria só com SQL. Então são esses dois pontos, dois relacionados ao seu de dados e como você compartilha esses insights, né, que as pessoas chamam dentro das organizações. Sim, cara, pode crer. Só pra interromper um pouco aqui, o que a gente tá mostrando é o código na. Esse aqui é o Jupyter Notebook, né? Atualmente chamado de Jupyter Lab. Esse é o código da forma que ele. Que a gente usa ele aqui. E o mesmo código, a gente trazendo ele pra Briefer e usando a ferramenta que eles têm de conectar com o banco de dados, transformar isso num data frame. A gente consegue concentrar tudo isso em um único bloco, para não ficar essa quantidade enorme de texto, e as configurações do banco de dados estão ali bonitinhas aqui em Data Sources. Eu achei muito bacana. E como o Lucas falou, né, a gente tem a flexibilidade de gerar os códigos em Python usando o Matplotlib ou qualquer outra ferramenta normal. E você tem também aqui o viewer de gráfico. É algo bem mais agradável de se visualizar e bem menos assustador para uma pessoa não técnica. E o que ele estava falando do dashboard é que esses dados aqui que a gente está criando no notebook, né, essas visualizações que a gente está criando, a gente pode exportar depois para um dashboard. E a gente poderia, por exemplo, rodar uma schedule que vai atualizar isso daqui a cada hora. E eu poderia também, por exemplo, jogar um machine learning em cima disso para atualizar as predições. E eu tenho um dashboard que vai atualizando toda hora com as minhas predições, que vai gerando gráficos. Esse compartilhamento de dados fica com muito menos atrito. Boa. É, Inclusive, eu acho que nessa resolução aí, pra ser sincero, ele ficou um pouco estranho por causa das barrinhas de scroll. Eu acho que você redimensionou sim. durante ele, por isso que ele fica um pouquinho estranho. A gente pode aumentar um pouco aqui. Boa. Aí já, Podemos, enfim, exato. Essa editar é já uma também resolução que ele funciona melhor. É, Mas se você for ali em notebook, tem umas outras coisas, eu acho que vale a gente trocar uma ideia ali, se você clicar ali em cima na visualização de notebook. Algumas coisas que eu acho que vale ressaltar aí as abas são bem legais, eu também sempre ouço do pessoal que as abas são super legais. Mas uma coisa que eu não sei se você reparou é que você consegue também esconder blocos para você publicar. Então, por exemplo, se você pegar um bloco aí que você tá só manipulando o dado aí, tipo, que você não quer que apareça para quem for ver. Isso, exato, você pode clicar em hide, né? Então você consegue, tipo, então, só esconder o bloco da versão publicada, entendeu? sim. Então, se você for ali, tem um olhinho, inclusive, se você quiser esconder um bloco em particular, tem um olhinho na direita. Se você dá o hover no bloco Ah, mesmo, no meio do nesse bloco. aqui? Aí, tá vendo na Tá, direita do entendi. olhinho? Aqui tem um olhinho, Exato. Aí você aqui tem esconde um. ou mostra cada parte. Isso. E na live Então, version, e daí você consegue ver que não vai estar lá, entendeu? Aquele entendi. gráfico. Mas você tem que publicar, né? Você tem que voltar ali Sim, tá, entendi. e publicar, e daí não vai aparecer na versão publicada, entendeu? Então só aparece o que você deixou ali. Tá vendo que essa visualização aí, ela não tem mais as outras abas que você escondeu? Sim, a aba de banco de dados sumiu totalmente. Exato. Então se você tem, tipo, você tá fazendo várias queries, tá fazendo 10 queries, tá fazendo 3 blocos de Python para manipular tudo isso,
fazer o Aham. merge ali e tudo mais, você consegue esconder todos esses blocos e deixar só o output final. Entendeu? Bem interessante. Essa é a ideia. Sim. É, aqui, ó, hidden, e aí esse visualization é o único que não tá escondido. Boa. E se eu der um hide all tabs aqui, publish, tudo aquilo vai sumir e a gente vai direto pro nosso data frame. Uhum, exato, exatamente. Muito bacana, eu nem tinha visto isso. É, antes a Boa. gente. No vídeo anterior eu passei por esse texto aqui e olhei os bullet points que a Brief resolve. E esse de bagunçado, com certeza, cara, a gente consegue deixar isso aqui muito mais bonito do que a gente consegue deixar um notebook muito mais organizado, né? Tanto que foi por isso que acredito, uma dos moldes, assim, da empresa, do software. O que mais que a gente tem aqui que foi interessante? Ah, isso aqui, claramente, bem orientado a Notion, né? É ter Uhum. o Explorer ali de arquivos. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas elas não dão a devida importância, às vezes, eu acho, quem é técnico, assim, porque a Aham, pessoa de negócio, quando ela chega e ela abre o software, ela quer só buscar a resposta que ela precisa, ela conseguir navegar essa árvore, ela achar o que ela precisa, sem precisar perguntar para alguém, isso é um big deal, né? Para quem faz, a pessoa sempre sabe onde tá, né? Porque você que sim, fez. sim. Mas para quem não fez, isso aí é bem crítico, assim. Então, isso aí costuma fazer bastante diferença. Como você falou, né? Principalmente o pessoal não técnico. Porque, Uhum, pô, quando a pessoa. Cara, muitas empresas usam, sei lá, o Confluence, por exemplo, e o Confluence tem essa organizaçãozinha, o Notion também. uhum, Então, você ter isso para acessar os dados ali da empresa, né? Que a ideia é a gente ter esses uhum, dados de forma mais acessível, mais fácil de compartilhar e uhum, menos manual. uhum, Que faz total sentido isso aqui. A parte de banco de dados eu achei bem bacana. Eu achei bacana. Eu acho que você até comentou que todo mundo acha bacana isso, que você consegue, tipo, direto fazer um select do banco de dados e ter isso aqui exportado para uma uhum, variável, para um data frame em Python e tá pronto. uhum. Tipo, do select ele vai direto pro data frame e você tem ali o data frame para você conseguir manipular os seus dados em Python já. É muito Sim, bacana. sim. Isso aqui, Sem tipo, nenhuma credencial ali, que nem você mostrou ali, né? Tipo, geralmente vai uma é, credencial no notebook, ou você tem que ficar mandando um pro outro. é, E você tem que fazer um wrapperzinho ali para depois fazer a query, ir lá, botar no data frame e tal, e aí fica tudo bagunçado, né? é. Então, Isso aqui é muito massa. Nesse artigo a gente também tinha o colaboração. Eu não explorei muito a colaboração. E a parte de resultados desatualizados, vocês têm o schedule ali, que é muito uhum, interessante. Inclusive, eu achei bem legal que ele manda o e-mail com o PDF, se você quiser. Tipo, uhum, isso daqui, a Brief vai. Se você pedir, por exemplo, para rodar toda vez, todo dia, esse notebook, ela vai te mandar um e-mail toda vez que rodar esse notebook e atualizar os dados. Você vai ter sempre um PDF uhum, chegando no seu e-mail, se você quiser, né? uhum. Você pode marcar um checkbox ali, aham. É, foi bem legal. Boa. Inclusive, isso aí é bem útil, não só para você ver o resultado em PDF, né? Mas também para você, tipo assim, tem um script de agregação. Às vezes, uma das coisas que a gente tem algumas pessoas fazendo hoje por exemplo, pô, você quer fazer todo um pipeline, você tem que ir lá extrair dados de algum lugar e tal, transformar, etc, 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 né? Tem gente hoje que usa o bloco de write back que a gente tem para que você consiga, por exemplo, assim, fazer um pipeline ad hoc. Tipo, pô, eu tenho que puxar dado dessa API aqui e jogar no meu banco todo dia, mas eu não quero Aham, parar e fazer isso uma pipeline direito, eu quero só, tipo, ter um MVP aqui. sim. E aí as pessoas fazem isso aí e elas botam esse script para rodar. Então, Tipo, essas você. coisinhas internas, tarefas internas, acaba sendo útil, assim, tanto de um Aham. pipeline ad hoc, quanto uma tarefa que você tem que, sei lá, apertar um botão todo dia, sabe? Entendi. O pessoal tá usando então, tipo, como se fosse uma cron job assim pra rodar um script de Python. Exato. Exato, porque hoje, né, além do notebook, você tem o pessoal que faz as coisas em script e fica Aham. mandando um script um pro outro, né? Uhum. E a gente consegue capturar esses use cases e jogar aí também. Porque no fim do dia você consegue transformar um notebook, um script em um notebook sempre, né? Sim, claro. Então algumas pessoas usam schedule para isso também. Pois é, isso aí é bacana, até porque, né, se eu tô rodando um script na cron job, ele não é colaborativo, eu não consigo, não é tão Uhum, fácil de visualizar o código assim pra mostrar pros meus uhum, colegas e uhum. bacana, bacana. Eu É não tinha pensado assim, nesse use case. no fim do dia, né, eu acho que isso não é uma solução de longo prazo para você ter tipo um pipeline de dados, né? Não, Sendo não, bem com certeza não. sincero, eu acho que assim existem ferramentas melhores para outros tipos de use case. Aham. Mas esses casos que tipo assim, pô, eu quero fazer alguma coisa para testar aqui ou alguma coisa que vai durar um certo pouco tempo, ou então um scriptzinho mesmo para eu fazer alguma
automação simples também são casos válidos, assim. Mas eles fogem Sim, um pouco do que a gente foca, que é o data app mesmo, que é o notebook, né? claro. Mas por exemplo, eu pessoalmente consigo me ver rodando uns cron job aqui só porque eu não Uhum. quero, tipo, subir uma máquina ou deixar minha máquina Sim. ligada, só jogar um scriptzinho aí bobo pra fazer alguma coisa que eu precise todo dia e tá ali. Tipo, Uhum. sabe, ele não tá na minha máquina. Eu não preciso preocupar se meu PC tá desligado com a internet Sim. ou whatever, pra rodar uns scripts simples é interessante. Uhum. Essa parte do não interativo, confesso que eu não explorei muito isso daqui. Então, isso Ah, aí, no Jupyter, não sei se você já usou aqueles IPy widgets. não, nunca usei. Nunca usei. Boa. Basicamente, são os widgetzinhos que eles permitem, por exemplo, que você tenha tipo um sliderzinho, um campinho de texto, Aham, alguma coisa assim, né? tá. Então, imagina, por exemplo, você e Guto, você tem que, tipo assim, o seu time de. Vamos supor que você tem um time de Customer Success aí, que ele vai lá e Aham, ele faz reuniões com os clientes todo trimestre para mostrar, tipo, como é que eles estão usando o software, né? sim. Como é que as pessoas fazem isso hoje? Elas geralmente têm um script lá, que alguém pede pro time de dev rodar antes da reunião, eles pegam os dados, colocam isso lá no Notion, e aí o time de Customer Success vai lá e fala com o cliente, né? Sim. O que você consegue fazer no Briefer você consegue botar um campinho de texto ali, em Aham. que a pessoa de Customer Success pode ir lá e digitar o nome do cliente, o ID, o que ela precisar, ou talvez Ah, um entendi. dropdown, inclusive. E Aham. aí ela vai lá e aperta um botão e ela roda aquele notebook com o input que ela deu, Sim. entendeu? Então você consegue fazer esses aplicativos de dados para ela puxar esses dados que ela precisa sem precisar te consultar. Então é quase como um filtro, digamos assim, numa dash. Só que a Sim, diferença é que você sim, pode usar sim. isso no Python, você pode fazer realmente um app, né, um Aham. appzinho ali, uma interface de alguma coisa interna ali, para o seu time usar, né? E o motivo pelo qual você consegue imaginar por que isso não funciona no IPy Widget? Você imagina que você vai ter um bom chute. Não funciona no iPyWidgets? Cara, eu É não direto no sei. notebook. Sim, eu não sei por que que, sei lá. Boa. Então imagina agora você pegar uma Aham. dessas células aí, escrever um código que no resultado ele bota um slider ali. E aí você Ah, vai e tá. você manda isso pra alguém. Tipo assim, você acha que a pessoa vai conseguir, no meio de tudo isso, todos esses blocos de É, código e tal, ficar alterando um slider e rodando os outros blocos? Tipo assim, pode não vai crer. acontecer, Pode entendeu? crer, Sim, 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 tá, total. Total, faz muito sentido. A última é o atrito para plota gráficos. Bom, vocês têm uma toolzinha ali de visualização de dados. Eu explorei um pouco ela, eu não explorei muito ela, porque honestamente ela era bem completa, mas é essa que a gente tá usando pra. Tipo, pra eu pegar o meu data frame e transformar isso num histograma de dados, né? A gente tá aqui com os dados do Titanic, é super rápido. E eu Uhum. consigo, sei lá, mudar aqui o bin size de um, né? Cada um desses representa umidade, então tem todas as dados Uhum. possíveis entre 0 e 79, basicamente, para 5, assim, aí ele vai agregar um pouquinho. Enfim, é uma ferramenta um pouco mais. Aqui, ó, o histograma bonitinho. Um pouco mais simples de se usar, um Uhum. pouco mais friendly do que isso daqui. É bem bacana também. E isso eu acho que tá uma demo bacana de Gostei de como ele como. traduziu ali, como é que o Google traduziu o nome da empresa ali. Mais Como eu não vi breve. isso? Mais breve. Ah, por isso que tava mais breve. Tá, Boa. pode crer. A gente tá rodando. O artigo original é em inglês, né? A gente tá fazendo ele traduzido pra, enfim, ficar mais fácil. Boa. Tá bom. Tudo isso dito, eu fiz tudo isso de graça. Agora a empresa vai abrir open source, né? Então eu poderia, além de fazer tudo isso de graça, fazer tudo isso de graça no meu computador. Qual que é a ideia por trás do open source? Tipo assim, no free plan eu já fiz coisa pra Uhum. cacete, já é muito bacana. Como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso daqui? Por que que vocês mudaram pra open source? Qual vantagem que vocês estão enxergando que eu não tô vendo? Qual que é a ideia aqui? Boa, boa. Eu acho que primeiro, obviamente, o open source ele dá uma exposição muito maior para que seu software chegue em mais gente, né? Porque no fim do dia, o seu software tem que chegar em quem precisa dele, né? E o open source ele possibilita isso porque você pode só ir lá, clonar o repositório, rodar um comando e ter isso aí rodando na sua máquina. E você nunca vai Sim. ter um problema de tipo assim, o meu time de TI não deixa eu conectar meu banco lá em serviço de cloud. Ou o meu Aham. banco está atrás de uma VPN e eu não posso botar Ah, lá o IP numa isso é um lounge. problema, é. Aham. Então, ou às vezes, assim, pô, achei um SaaS aqui na internet, vou botar a credencial do meu banco de dados aqui. Algumas pessoas, às vezes, elas param e elas pensam duas vezes antes de fazer isso e elas nunca conectam o Como banco, elas deveriam? nunca têm o benefício que elas poderiam ter, né? Sim. Então,
Assim, hoje tem bastante gente que chega e conecta um banco, e tem muita gente que manda e-mail pra gente e pergunta assim, putz, queria conectar meu banco, mas pode falar aqui com o meu time de TI pra me ajudar e convencer eles e tudo mais. Então, a gente queria tirar todas essas barreiras e deixar com que as pessoas só fossem lá e usassem o software e tirassem o valor dele, sabe? Sim. Então, eu acho que isso tira muito da barreira que as pessoas tinham de ir experimentar e ter o benefício de você poder compartilhar as coisas mais fácil, sabe? Aham. Então, você pode rodar isso tanto na sua máquina, para brincar e fazer uma coisa de uma forma mais fácil, como da Sim. forma recomendada, que é você botar isso no servidor e distribuir para o seu time, né? Então, você É. pega lá uma máquina na sua Amazon, na sua Azure, sei lá onde for, e você coloca isso lá, tá atrás de uma VPN, você controla tudo, fica à Ah, vontade, claro, vai lá e claro, claro, brinca. entendi. Né? Aham. Esse é o caso de uso ideal. Então, isso resolve bastante desses problemas de, pô, não consigo conectar um banco, não posso conectar um banco, e reduz a fricção para você testar praticamente zero, né? Aham. Então, assim, isso é super importante pra gente, até pra gente ter mais feedback e poder melhorar o software. Então, quanto mais gente estiver usando, mais eu sei se alguma coisa ela incomoda só a mim ou ela incomoda mais pessoas. E se incomoda Entendi. mais pessoas, né, são realmente a maioria das pessoas, quem que incomoda? Né, pra gente poder melhorar o produto. Então, isso faz a gente andar mais rápido também, que que é super importante, né? Então, eu acho que ele ataca esses principais pontos, né? E aí a questão de como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho Exatamente. que não é um segredo que as empresas, quando elas são empresas com fins lucrativos, elas devem dar lucro, né? Claro, Eu vocês acho que não isso é estão os justo dois trabalhando de e graça a troco de nada. eu acho que isso é justo de se dizer, né? E eu Sim. acho que algumas empresas que elas fazem open source, elas evitam falar disso porque elas acham que não, as pessoas vão achar que daí eu tô aqui e eu vou fazer tudo que eu puder para ganhar o máximo de dinheiro e fazer o que não é certo para os meus usuários, né? Sim. E, na verdade, eu acho que você pode fazer as duas coisas, né? Eu tenho bastante convicção que você consegue fazer as duas coisas, porque você fazer o que é certo para os seus usuários, no fim do dia, faz com que mais gente use, mais gente acabe pagando e você consiga ter mais dinheiro para fazer mais produto, né? Sim. Porque a empresa não existe só para ganhar dinheiro, ela ganha dinheiro para fazer um produto, né? Que Sim. as pessoas têm que gostar e tem que usar, né? Esse é o objetivo final, de fato. Sim. Então, eu acho que é justo falar disso e eu acho que é importante até se deixar claro como que você ganha dinheiro, né? Então, assim, Eu também pô, acho. você tá usando nosso software de graça lá, você vai lá, você vai clonar o open source, pô, será que eu vou amanhã mudar como tudo funciona, vou trocar os termos de uso, sei lá, fazer qualquer coisa pra fazer mal Como pro já aconteceu usuário? algumas vezes com algumas outras empresas. Exato, exato. É. E assim, não quer dizer que é certo ou que é errado, né? Aham. Mas é uma coisa que a gente particularmente não quer fazer, né? E aí, como que foi a forma que a gente pensou nisso, tá? O nosso software, ele é open source de verdade, aliás, tá? Ele não tem uma licença lá que não é aprovada pela Open Source Initiative. Não é uma licença bizarra que a gente inventou, que vai Aham. impedir você de usar quando você chegar em X número de pessoas, ou que vai ter alguma restrição que vai tornar ele não open source. A licença é a GPL, tá? Se tem uma licença que é open source, é GPL e AGPL, né? Então, se eu tenho uma empresa com 2.000 funcionários, eu posso rodar isso aí na minha VPC Você ali, pode ser uma por empresa trás da com minha 1.000 VPN funcionários, 1 milhão e de vral. funcionários. Você pode ser, sei lá, quem você for, você consegue ir Aham. lá e deployar isso na sua infra e usar, tá? Aham. O que que a GPL faz, né? O que a GPL te impede de fazer é, por exemplo, você pegar esse produto, trocar o logo, trocar as cores, enfim, fazer outras features, fazer o que você Sim. quiser, e depois revender isso sem ter que abrir o código, tá? Então, quando você vai fazer uma modificação e você vai botar ela ali para ser redistribuída, você precisa redistribuir o código, né? Sim. Então, isso evita, por exemplo, que alguma outra empresa, algum outro provedor de cloud, ou alguém chegue e simplesmente copie esse software e venda como se fosse um serviço e basicamente eles têm mais distribuição e a gente morra, digamos assim, Claro, né? justíssimo. Então a É. AGPL, ela assim, cara, se quer usar, fica lá à vontade, baixa aí, usa. Se Sim. você modificar, você vai ter que distribuir as cópias do que você fez, e aí acaba não valendo a pena para essas empresas, porque daí elas estão comoditizando o próprio trabalho delas, digamos assim, Sim, sim, sim. Aham. né? Então, assim, a GPL, ela nos protege disso, e aí você pensa, né, pô, a GPL, o código tá lá, ele é open source, então eu não posso vender o código, né? Assim, eu até posso, né? Para ser bem preciso aqui, o que a GPL diz é:
Se você quiser cobrar para distribuir esse software, você pode. Então, se você vem, você, Guto, Lucas, Aham. eu quero comprar o software da Briefer e ele tem licença GPL. Eu posso cobrar para te distribuir esse software. Sim. Mas se você quiser distribuir esse software pro João, pra Maria, você não precisa cobrar, porque o software é livre, ele é GPL, né? Tá. Então, no fim do dia, você não consegue cobrar pelo software, porque alguém pode só ir lá, pagar você uma vez e redistribuir ele, né? Entendi. Então, na prática, não é assim que Ah, tá, funciona, entendi. entendeu? Aham. Então, geralmente você tem outras opções de já receita que não é com software, que geralmente as pessoas vão para serviços. Então, você, por exemplo, você faz o software e o software ele é grátis, mas ele é complexo, então você vende uma consultoria em cima do seu software, você vende ali um serviço sei lá, de monitoramento em cima daquele software, de monitoramento não, mas de manutenção em cima daquele software, Sim. alguma coisa do tipo, um serviço É profissional. comum isso também. É um modelo relativamente comum, mas o problema dele Sim. é que ele não escala, né? Então, É. ele só escala com você contratando mais pessoas, ele não tem uma. Eu não sei se eu diria uma margem, mas ele não escala tão bem porque você vai sempre ter um crescimento grande de pessoas para suportar Sim. mais clientes, né? Sim. E isso acaba tornando mais difícil com que as pessoas, às vezes, elas consigam ir full time no projeto delas. Então, você, Guto, por exemplo, você criou um software Aham. e você fez esse software ser open source. Para você conseguir ir lá e começar a ganhar dinheiro vendendo uma consultoria em cima disso, você já tem que ter alguma atração, você já tem que estar ali algum tempo e tudo mais para você ir Sim. full time e abandonar todo o resto dos seus projetos para focar nisso, né? E o meu E ganho tá aí, limitado ao quanto de consultoria que eu consigo prestar também, né? É tipo. exato, exato. Eu criei um emprego pra mim, essencialmente. Exato, exato. E só que até você chegar no ponto em que você pode ir full time, Sim. demora um pouco. E às vezes as pessoas elas só não fazem É. isso, né? E como é muito difícil você conseguir investimento para uma coisa que não escala tanto, assim, pelo menos em venture capital, Sim. o que acaba acontecendo é que esses serviços eles não existem, né? É. Ou você é impedido até que você tenha uma certa atração para você começar a fazer essa consultoria e tudo mais, né? A segunda opção, ela é compute ou conveniência, né? Que no fim do dia também é compute, que é, por exemplo, Sim. você quer usar o Briefer e você só não quer ter a inconveniência de ficar lá rodando uma máquina no AWS e às vezes cai. E, pô, eu tenho que ir lá atualizar o software, eu tenho que, sei lá, botar ele na VPN, eu tenho que fazer um upgrade da máquina quando precisar, porque falta recurso e tudo mais, né? Sim. Ou então, sei lá, você quer treinar um modelo e você precisa de compute, né? Uhum. E aí eu te vendo esse compute on demand, alguma coisa do tipo. Esse, Sim. esse é um segundo modelo, né? O problema com esse modelo é, é que, basicamente, além de ele restringir um pouco, tipo assim, se o seu software todo pensar, as pessoas pagam só por conveniência, né? Existem empresas gigantescas que elas só tem pessoas para lidar com essas inconveniências e tudo bem. Mas esse É. não é o principal ponto. O principal ponto é que isso cria alguns desincentivos para que se torne o software fácil de rodar. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz o Briefer todo open source, todo gratuito, e você, Guto, você quer rodar ele. Hoje, para você rodar o Briefer, você roda um comando, ele roda. Sim. Tipo assim, ele realmente você consegue rodar num container, você consegue rodar com pip e ele vai rodar. Aham. Se a gente tivesse feito o software todo open source e não tivesse nenhuma forma de cobrar por mais nada, existiria um incentivo para que a gente tornasse software difícil de rodar. Né? Então, pô, Total. eu preciso que você vá lá e deploy num cluster e tem que ter X milhões de máquinas e tem que fazer essa configuração e Sim. aquilo, e tem 2.000 linhas de YAML que você tem que deployar. Aham. Então, existe algum incentivo para tornar isso mais complexo, né? Sim. Que é basicamente tipo uma forma de você tentar desincentivar as pessoas de realmente rodarem open source, que acaba tirando um pouco do benefício do fim do dia de ser open source. Né? É. E o terceiro é basicamente você ter uma versão open source e uma versão não open source, que também tem problemas, né? É bom porque você sempre consegue reservar um subset de features para você cobrar, então você consegue meio que combinar o melhor dos dois mundos, mas Sim. existe um conflito entre vou botar o mínimo de features possível no open source Claro, para que as pessoas claro. sejam obrigadas a pagar, É. né? E da forma com que a gente fez, eu acho que a gente consegue eliminar vários desses problemas e combinar o melhor de cada modelo, né? Cara, agora eu tô curioso pra entender o que vocês fizeram. Boa. Vamos lá. Então, a gente basicamente não fez nada de outro mundo, que é o quê? A versão da cloud,
tá? Ela tem features que não existem na versão open source e ela tem a conveniência de você estar na cloud, né? Então você não Sim. precisa deployar nenhuma máquina, você tem o compute de Python ali já disponível sem precisar ficar lidando com, sabe, vou botar isso num cluster, pô, quanto de recurso eu vou dar para cada Jupyter e tudo mais, né? Então todas as coisas você não precisa se preocupar, tem a conveniência, que é um big deal, né? Até isso aí é uma coisa que você precisa de um dado, ele tem que estar lá funcionando para você ir lá e pegar o dado, né? E Sim. se você tem que gerenciar essa infraestrutura e ela vai ficar down, você começa a perder um pouco do valor, né? Então tem isso, e a versão open source ela não tem todas as features, tá? Só que qual que é a nossa filosofia? É que no open source tenha tudo que você precisa para tirar valor do software com o seu time, se você for uma empresa pequena ou média, né? Sim. Então, por exemplo, você está numa empresa de menos de 100 pessoas, até menos de 200 pessoas, talvez, e você só quer um lugar onde você consiga tipo, compartilhar seus notebooks, fazer dashboard. Vai ter tudo lá. Sim. Tipo, vai Tudo ter isso que eu Python. fiz tá no open source, Isso basicamente. que você fez, tudo isso aí que você fez, absolutamente tudo isso, vai estar no open Sim. source. É. Então, tem SQL, tem Python, tem o write-back, tem as conexões ali com banco, tem schedule, não Aham. tem limite de usuários, porque, enfim, não tem por que eu limitar os usuários se está rodando a sua infraestrutura, né? Sim, sim, sim. Enfim, todas essas features, elas vão existir no open source. Então, Sim. nada disso que te impede de tirar valor do software, a gente vai tirar de lá só para você atingir aqui esse limitezinho aqui artificial e agora eu vou ter que Um pagar, limite escondido né? ali de sei lá o quê. Exato. A gente não quer isso, a gente não quer essa obscuridade. A gente Aham. quer que seja claro para as pessoas que tudo que você precisa para tirar valor, para fazer uma análise, Sim. para fazer um dashboard, tá lá. Não, de fato tá aqui. Eu tô usando, não paguei por nada. A gente tem o teste aqui funciona tudo perfeitamente gratuito. Boa, boa. Então, exatamente o que a gente quer, porque se você consegue ir lá e baixar o open source e você usa, é melhor para mim e para você que esse software só vai te custar quando você estiver tendo o maior valor dele, porque daí eu posso, primeiro, pegar uma porção de valor que faça sentido pra gente e que faça sentido pra você, porque você tá tendo um grande benefício de usar o software, né? Sim. Então, por isso que a gente segue essa filosofia, e o que a gente reserva pra versão que ela é paga é basicamente funções mais de gerenciamento, de compliance, de você conseguir controlar ali granular, pô, qual grupo de usuário consegue usar qual data source, Ah, tá, quem é que entendi. está acessando o log ali das coisas e tudo mais, single sign-on, esse tipo de coisa. Sim. Isso são geralmente coisas que empresas maiores pedem, que elas já têm uma receita e elas tiram um grande valor do software, porque elas geralmente tem mais gente usando, tem Sim. mais compartilhamento, então você tira mais do software, né? Isso soa bem enterprise mesmo, assim. Uhum. São esses casos, assim, que a gente quer conseguir tirar uma passada de valor pra gente, porque a gente acha que é justo pelo valor que a Claro. gente acaba provendo e Sim. ajudar as pessoas a usar o software open source. Primeiro que o nosso objetivo é que o máximo de pessoas possível consiga usar o nosso software e tirar valor dele, né? Sim. Ganhar dinheiro para fazer mais software que mais pessoas gostam. E fazer isso ser um ciclo virtuoso. E também ajuda a gente com o topo de funil. Então, pô, você tem uma empresa que hoje tem, sei lá, 50 pessoas usando, você vai tranquilamente conseguir usar essas features aí e você vai crescer, você vai escalar, você vai ter insights aí que, por exemplo, pô, vão te revelar, sabe, pô, se a gente atacar esse grupo de usuários ou se a gente evitar que tal grupo de usuários churne, porque a gente detectou esse padrão aqui e tudo mais, você vai crescer. E quando você precisar, sabe, de features relacionadas a compliance, controle, gerenciamento de workspaces, etc., aí é quando eu acho que é justo Sim. ter um cut desse valor e aumenta muito o nosso topo de funil, né? Então, eu consigo dar mais valor para mais pessoas e, É. eventualmente, mais pessoas é, vão chegar num ponto em que é justo e que vale a pena da gente pegar uma parcela do valor que a gente acaba provendo. Então, é basicamente Boa. dessa forma que a gente estruturou o open source e vai de encontro com o que está na cloud também. Então, você vai ver que, tipo, na cloud existe limite de usuários, porque a gente paga pelo compute que está na cloud, né? Sim. Essa é a grande diferença da cloud para o open source. Mas em questão de feature, SQL tem lá, Python tem lá, Schedule também vai ter, então Aham. a grande diferença é essa mesmo, são features de gerenciamento ali, integrações, por exemplo, com Slack, para você mandar relatórios periódicos, esse tipo de coisa assim, é o que a gente reserva para a versão paga. Mas todas as features Entendi. core, elas estão lá no open source. Algumas pessoas chamam isso de open core, inclusive, né? Eu não gosto desse nome, porque eu prefiro dizer que a gente tem um software que é open source e um software que não é.
é mais claro. Entendi. Do que eu ficar tentando É, achar um terminho aqui no meio para justificar. Não. Existe um software que é open source, que ele é realmente sim, open source, que ele é AGPL, e tem um software que não é. sim, sim. E Entendi, funciona entendi. assim. Bacana. É bem massa, na real. Bom, eu acho que talvez a gente tenha coberto tudo, tudo que eu tinha pensado pra hoje. Não sei se você tem mais algum comentário que você gostaria de fazer, mas, enfim, além de incentivar o pessoal a vir aqui na Briefer, qual que é Boa. o repositório do open source? Boa, isso que eu ia falar. Pra gente seria super importante se vocês fossem lá e deixassem uma estrelinha. Vai Uma estar no link vanity na metric, né? descrição? Uma métrica de vaidade, mas ajuda bastante ao repositório chegar em mais pessoas. Às vezes o GitHub te bota lá no trending ajuda bastante. Aham. Então é github.com/briefercloud/briefer, tá? É briefercloud, tudo junto, /briefer. E aí você deixa uma estrelinha lá pra gente. E, bom, é bastante útil pra galera que lida com notebooks, isso aqui eu consegui ver claramente que é bastante útil, porque eu já lidei muito com notebooks em diferentes empresas, e de fato eu consigo ver bastante valor nisso, principalmente na parte de apresentação para pessoas não técnicas. Essa sacada que vocês tiveram de diminuir o atrito entre eu, uma pessoa técnica, trabalhando com o notebook, e a pessoa não técnica visualizando e interagindo com o dashboard é fantástico. Então, parabéns por isso. Eu acho que o software que vocês fizeram é muito bom, de fato. Fiquei realmente impressionado. É isso. Quer mandar o pessoal pra algum lugar além do open source lá? Briefer.app.briefer.cloud. Boa, o meu primeiro pedido é vai lá e deixa uma estrelinha. E se você quiser brincar, você pode fazer lá o clone, tem todas as instruções de como rodar o repositório, é bem fácil, é um comando, tá? Literalmente um comando você vai ter tudo rodando. E se você não quiser ir lá e baixar o open source rodando na sua máquina, você pode também ir para briefer.cloud, lá vai ter o linkzinho para você fazer o sign-up, para você testar e tudo mais. E se você quer trocar uma ideia, pô, eu quero deployar o Briefer aqui na minha empresa e eu não sei como fazer, ou eu tenho alguma pergunta, eu quero só trocar uma ideia, me manda um e-mail. Eu respondo todos os e-mails pessoalmente. Às vezes, dependendo do quão corrida a gente tá por aqui, eu demoro um pouquinho mais, mas respondo todos. Então, se você quiser mandar um e-mail em lucas.costa@briefer.cloud, pode mandar um e-mail que eu garanto para você que eu vou responder, beleza? Na descrição do GitHub e o e-mail do Lucas, se você quiser mandar um e-mail com alguma Boa. dúvida relacionada a Briefer. Então é isso, saímos por aqui. Muito obrigado, Lucas, foi altas conversas. O produto de vocês é impressionante, como eu já falei anteriormente. É isso aí, valeu, pessoal. Boa, valeu, Guto. Valeu, eu que agradeço. Inclusive, só deixar uma curiosidade, eu e o Guto a gente se conhece desde a faculdade, não sei se vocês sabem, mas a gente fez o mesmo curso na mesma faculdade. Sim, Boa, exatamente. Enfim, boa. valeu, pessoal. Valeu.